Saudações, meu nome é Diogo Rosa Souza, advogado, especialista em Direito Penal e Processo Penal, membro da Comissão de Igualdade Racial na OAB Seccional Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, advogado do Grupo Coletivo Dandara de Educação, também de Porto Alegre, e venho nesta oportunidade, primeiramente, agradecer ao Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, na pessoa da presidenta doutora Sulamita Santos Cabral, e a coordenadora do Grupo de Estudos dos Sistemas Jurídicos Atuais, doutora Maria Isabel Beck, pelo convite, pela oportunidade de trazer essas palavras e reflexões sobre o tema racismo e violência policial no Brasil. Um assunto de extrema relevância, ainda mais quando consideramos os recentes acontecimentos nos Estados Unidos e ao redor do mundo e também aqui no Brasil, onde a população foi à rua pedir e protestar pelo fim do racismo, pelo fim da violência policial, também relacionado ao racismo. Por isso, se torna relevante que a gente compreenda a raça sempre como alguma forma de determinar, estabelecer ou classificar as pessoas, categorizando elas e o tipo de direito ou deveres que elas têm em razão desta classificação. E através deste termo, raça, têm sido cometidas atrocidades contra etnias no mundo todo, como vimos recentemente, então, no caso de George Floyd, e tantos outros que vemos diuturnamente aqui no Brasil, como no caso do menino Cauê, da menina Ágata, de João Pedro, e mais recentemente do adolescente Guilherme Silva, em São Paulo, e o jovem angolano Gilberto, aqui em Gravataí, Rio Grande do Sul, todos membros da população negra, vitimados pela ação da polícia, pela violência estatal. Para que possamos, então, compreender com mais profundidade esses acontecimentos, se faz necessário que compreendamos raça como uma ferramenta, como um instrumento que propiciou a submissão e a destruição de populações das Américas, da África, da Ásia e da Oceania. Portanto, ao voltarmos no tempo e observarmos como a raça se assentou na nossa estrutura política e social e econômica, classificando, determinando quem seria mais relevante, mais importante para o Estado e seus indivíduos. O racismo moderno, afinal, que hoje vivenciamos através desses atos da polícia, de atos do Estado, que tem origem na escravização de pessoas negras e após o término deste regime, foi assentado na base da sociedade através de tantas outras teorias biológicas e políticas que visavam determinar quais as pessoas que tinham mais valor para a sociedade ou não. Não há como se negar que o processo de colonização das Américas teve como pilar central a exploração e a escravização de pessoas negras. Nilo Batista, no seu livro Apontamentos para a História da Legislação Penal Brasileira, demonstra claramente que o sistema de justiça criminal estruturado em nosso país, desde o seu momento em Brasil Colônia até a atualidade, ele tem como base essa premissa de classificação, de hierarquização e de diferenciação de grupos a qual o Estado precisa controlar, precisa agir com força, com violência, e aqueles ao qual o Estado garante privilégios e oportunidades diferentes e melhores do que dos outros. É por essa razão que a nossa legislação penal atual, talvez, valorize tanto os crimes cometidos contra o patrimônio e imputando a estes penas mais severas do que os crimes cometidos contra as pessoas, os crimes contra a vida, que têm penas mais brandas do que o crime contra o patrimônio. No entanto, há aproximadamente 132 anos atrás se deu o fim desse regime violento, cheio de atrocidades, que foi a escravização de pessoas no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o fim desse regime não terminou com a segregação, com a separação, com a distinção por meio do termo raça das pessoas no país. Foi justamente após a escravidão que o Estado começou a implementar diversas medidas políticas, categorizando e colocando no seu meio essa distinção, essa categorização de raças. E aí nós vemos que os negros foram libertados, mas não houve qualquer tipo de implementação de políticas públicas para a melhoria de vida dessas pessoas ou para a inserção adequada dessas pessoas à sociedade que se buscava construir com o fim da escravização. O que se viu foi justamente o contrário.
o Estado brasileiro passou a negar direitos a essas pessoas que recentemente tinham saído de uma violência sem patamar, que é o processo de escravização, passaram então a ingressar à sociedade sem direito de estudar, sem direito de ter terras, sem direito de poder manifestar suas culturas, sua religião. Então, aos negros somente era possível e era determinante, era o dever que era imposto, o trabalho, porque nem mesmo ficar parado, sem fazer nada, lhe era permitido, porque havia a criminalização do estar sem fazer nada, a criminalização da vadiagem, a criminalização do samba, a criminalização da capoeira, a criminalização do candomblé, todos os elementos de política de Estado que visavam a segregação, a separação e a distinção dessas classes. O trabalho, então, que acabava reservado para essa população, obviamente, era exatamente aquele mesmo trabalho pelo qual eles estavam submetidos à violência sem receber nada e que passam, então, a executar com salários mínimos e irrisórios. O trabalho doméstico, o trabalho de limpeza e o trabalho pesado, aquele que não precisa de estudo, mas somente força, aquele que não precisa de conhecimento, senão o suor. Esses trabalhos que já se executava antes da abolição, continuou-se sendo executado por essa parcela da população, a população negra, após a abolição, criando aí os primeiros preceitos da desigualdade social no nosso país. Foi nesse interim, nesse turbilhão de acontecimentos e de início de um processo de segregação que começam a ser produzidas teorias de positivismo biológico, de eugenia, que mais uma vez segregavam, classificavam os negros em condições de selvagens, em condições de impuros, de sujos, mentirosos, violentos, feios. E o racismo científico, então, produzido no século XIX, através de mentes como Cesare Lombroso, Enrico Ferri, Arthur de Gobineau, Francis Galton, foram trazidos ao nosso país através de mentes como Silvio Romero, Raimundo Nina Rodrigues, Renato Kell e Monteiro Lobato, defendendo a existência de uma diferença ontológica entre a raça negra e a raça branca. Diferenças essas imutáveis, inerentes ao ser, onde demonstrava então que a raça negra possuía propensões, habilidades comuns que as obrigavam a agir de determinadas formas, a praticar delitos, a transmitir doenças, pelo simples fato de ser negro. Então é nesse conceito que o Estado começa a se apropriar desse tipo de pensamento, desse tipo de pseudociência, para começar a produzir políticas públicas, políticas estatais que visavam primeiramente a continuidade de um processo de encarceramento dessa população, prendendo, condenando pelos mesmos crimes que já mencionamos antes, vadiagem, etc., e também visando a culpabilidade deles para outros crimes gerais previstos na legislação, e também políticas sociais como esterilização, a segregação, restrições, restrições à imigração, por exemplo, que nós temos nesse mesmo período, século XIX, a chegada dos europeus como imigrantes no Brasil, com incentivo governamental, inclusive incentivo financeiro, mas na mesma legislação que tratava sobre essa imigração e garantia esses incentivos para aquisição de terras, materiais de produção agrícola, essa mesma legislação previa claramente a proibição de imigração de povos oriundos de África e Ásia, claramente com esse caráter segregacionista, esse caráter de uma tentativa clara de embranquecimento e de eliminação daquela população negra. Essas políticas vão cada vez mais estar dentro do universo de práticas do Estado e também passam a migrar para o imaginário popular. Essas ideias que a gente hoje não acredita ou acha irrisório ou até bobagem acreditar na existência de um criminoso nato que é claramente uma pessoa negra, conforme descreveu César Lombroso, Raimundo Nina Rodrigues em seus livros, hoje não aceitamos, mas por tantas políticas públicas, por tanto tempo que essas ideias permaneceram na sociedade e pelas práticas estatais, isso começa a povoar o imaginário popular. E aí eu gosto de lembrar sempre a lição de Juliana Borges no seu livro O que é o encarceramento em massa,
quando ela diz que o racismo é uma ideologia que atravessa o tempo, acompanha o desenvolvimento e as transformações históricas da sociedade brasileira. Então, é essas ideias, essas práticas de Estado, essas práticas sociais que vão cada vez mais acompanhando, se transformando com o passar do tempo e vão propiciando essa estrutura que nós vemos hoje do racismo na sociedade. E quando a gente faz essa análise, a gente verifica que dentro de um sistema de justiça criminal, essa ideologia, essa concepção de segregação entre grupos diferentes, de controle para pessoas diferentes, está cada vez mais intrincada ao sistema de justiça criminal, que possui suas leis baseadas em decretos-leis anteriores à própria Constituição de 88, ou seja, de um período que já não era democrático. Então a gente vai vendo que a hierarquização da sociedade brasileira vai evoluindo. Abandona-se as teorias racistas, essas teorias pseudocientíficas, mas no imaginário popular o preconceito contra a população negra acaba perdurando até os dias atuais. E esse imaginário popular é que vai permitir que as pessoas não negras possam utilizar dessas construções pseudocientíficas, ainda que sem o conhecimento de que elas têm origem ali, para expressar a sua hostilidade contra a população negra, fazendo afirmações racistas, mesmo que acreditem não ser racista e mesmo que talvez não sejam racistas, mas porque isso está tão intrínseco à sociedade moderna, à sociedade atual brasileira, que mesmo quando a pessoa não quer machucar ou agredir alguém, pode tecer um comentário com esse perfil de fundo de teorias que são segregacionistas, que são preconceituosas. Isso é o que Adilson Moreira costuma chamar no seu livro de racismo recreativo. Esse racismo recreativo é comum de forma individual na sociedade, no trabalho, no dia a dia, no lazer, de se ouvir, e as pessoas negras escutam, reclamam, e hoje em dia a população começa a parar para refletir sobre isso, como a gente pode perceber nas manifestações pela adesão da população não negra nessas manifestações atuais. Mas, voltando para essa ideia da violência policial, a gente vê que esse cenário histórico, social e político, do qual o Brasil tem sua origem, proporciona cada vez mais a segregação por parte dessa população, afastando elas desde os centros urbanos, no quais conviviam com a população no geral, né, por uma medida de tentativa de higienização, né, uma eugenia, afastando as populações dos centros urbanos, passando elas a residir nas periferias das cidades, e como consequência nós vamos vendo a falta de acesso dessa parcela da população a direitos básicos como saúde, como educação, o trabalho e agora principalmente ao mais básico de todos, que é a vida. Essa condição que o preconceito e que esse cenário histórico e racial do país tem colocado essas pessoas, transforma elas não de cidadãos, mas para subcidadãos, aos quais não são garantidos aquelas ideias de um Estado democrático de direito efetivo. Esse Estado democrático de direito acaba sendo garantido apenas por uma parcela para a população, enquanto para outra parcela o Estado que se garante, na realidade, é tão somente um Estado policial, permanente e ilegal, conforme defende a professora Vanessa Chiari Gonçalves no seu livro Tortura e Cultura Policial no Brasil Contemporâneo. Ela deixa muito claro isso, de que o Brasil sofre com esse problema do racismo, e esse problema do racismo está tão engendrado na sociedade, no Estado, que se vê claramente através da ação do sistema de justiça criminal, não só na violência policial, mas no sistema de justiça criminal como um todo. E para isso é importante que a gente tenha em mente as lições de Foucault, que esclarecem que o crime nada mais é do que uma criação artificial, com um objetivo claro de controle da sociedade. O crime é algo que não existe, para Foucault, o crime é algo que não existe na natureza, e efetivamente não há crime na natureza, né? Ele é fruto tão somente de uma criação, de uma construção social e política.
E quando a gente analisa essa concepção de Foucault de que o crime é uma construção social e política e olha o retrospecto histórico do nosso país, nós observamos que essa população que após a abolição é proibida de ter acesso a ensino, é proibida de adquirir propriedade, é relegada a trabalhos domésticos de limpeza e braçais, ela não conseguiu se colocar na sociedade de forma a ter um poder político efetivo, né? E não poder participar, portanto, da construção das legislações brasileiras. Daí porque se torna uma hipocrisia a Constituição pregar, em 1988, que todos são iguais perante a lei, quando na realidade o Estado brasileiro, que defende essa afirmação democrática de que todos somos iguais perante a lei, vem cotidianamente negando e aplicando políticas que distinguem, segregam e matam a população negra. E isso é verificado claramente quando a gente observa o Atlas de Violência de 2019 do IPEA, que revelou que 75,5% das vítimas de homicídio no nosso país são pessoas negras, e em sua maioria jovens. Da mesma forma, nós temos a informação do IPEA que 66% das vítimas de violência contra a mulher no Brasil são mulheres negras. Em contrapartida, a gente verifica que se as vítimas principais de violência no Brasil são os membros da população negra, quem são aqueles que estão lá cumprindo pena pela prática de delito? Né? A lógica seria exigir a contrariedade. Se a vítima é negra, teoricamente teriam que ter população não negra dominando os presídios, e a lógica é o contrário. Cerca de 60% da população carcerária no Brasil, segundo o IFOPEM, é composta de população negra. E aí nós vamos avaliar mais aprofundadamente as informações do IFOPEM, e nós registramos que 156 mil pessoas detidas no sistema carcerário brasileiro estão detidas por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. Aliás, 156 mil pessoas detidas por tráfico de droga tão somente, e mais 234 mil detidas por crimes contra o patrimônio. E um número bastante inferior desses dois, 172 mil pessoas presas por crimes contra a vida. Então, nós matamos tanta gente no Brasil e prendemos muito pouca gente pelo esse crime de morte. É uma dicotomia que não se consegue explicar. Logo, o que a gente observa, então, é que o corpo negro é o alvo principal do exercício de poder, do exercício de controle e a vítima contumaz da violência do Estado. Que agora, em 2019, a gente, observando os dados, vê que chegou ao número de 5.804 mortes cometidas só pela polícia ativa no Brasil. Número esse que é 5 vezes maior do que o número de mortes por policiais nos Estados Unidos. Sem mencionar que as demais causas de morte que atingem essa parcela da população significativa, que hoje é mais de 60% da população brasileira, também é decorrente de práticas ou ausência de práticas do Estado. Então, quando a gente verifica a manifestação popular partindo de apoio do que primeiramente aconteceu nos Estados Unidos, mas ignora que isso tenha acontecido sistematicamente no Brasil, a gente verifica como o racismo estrutural, sistemático e estruturante da sociedade brasileira está evidente aos nossos olhos. E ao considerarmos todas essas questões que propiciam a exclusão da população negra, temos também que considerar o desenvolvimento das forças policiais, que tem forte influência antidemocrática, especialmente quando a gente observa que o sistema de justiça criminal depende especificamente da polícia como braço principal para a concretização do seu dever de prisão, de segurança, de evitar a prática de crime. E quando a gente observa que a Constituição de 88, promulgada agora só há 32 anos atrás, nos propicia esse curto período, uma geração nem concluída ainda de população brasileira que está sobre a democracia. Então, essa polícia, ela esteve sempre sob o domínio de uma forte ditadura militar, uma força policial formada, estruturada, pensada num período de antidemocrático, um período de ditadura, com o objetivo tão somente de repressão
e controle social. Repressão e controle social geral, mas que muito vitimou a população negra e continua hoje vitimando a população negra. Tais elementos, então, somados, explicam claramente o porquê da violência policial no Brasil e a naturalidade com que as pessoas na nossa sociedade encaram as mortes cotidianas de Cauãs, Ágatas, George Floyds, Gilbertos na nossa sociedade. E para trazer uma perspectiva dessa violência de Estado, desse racismo estrutural e da ausência de política por parte do Estado para auxiliar no combate a essa desigualdade, essa segregação, nós podemos observar no cenário atual de pandemia, Covid-19, onde apenas 8 estados de 27 divulgam dados sobre a raça das vítimas do vírus. E esses mesmos dados de divulgação de raças são inconsistentes, a gente não consegue ter informação completa e real sobre a quantidade de morte, a quantidade de infectados, porque há grande equívoco na hora de preencher os dados, e a gente entende até na hora do aperto que os hospitais estão grandes, a maioria deles com UTIs lotadas, acaba-se não preenchendo os dados corretamente. Mas ainda assim, o IBGE, avaliando os dados do Ministério da Saúde, conseguiu levantar que a população mais vitimada, que mais chega a óbito no Brasil por conta do Covid-19, é a população negra, com mais de 15.709 óbitos. Isso agora, pandemia, dados da pandemia. Portanto, o racismo, como uma estrutura permanente que se relaciona com uma das ferramentas da necropolítica de Estado, ao colocar este mesmo Estado na condição de principal algoz da população negra, seja por ação de violência policial, ou seja pela ausência de ações e políticas públicas que enfrentem a desigualdade racial e social existente no Brasil, essa é a razão pela qual eu chamo a todos e chamo a atenção de todos que nós somos todos responsáveis por nos engajar na luta contra o racismo diariamente, seja buscando ponderar nossas posturas individuais, seja ponderando as ações deste racismo estrutural, estruturante e sistêmico que integram as ações de Estado no Brasil. Por isso eu agradeço novamente a oportunidade, também a atenção de todos e me coloco à disposição para novas discussões. Obrigado.